E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a gravação da nossa resolução da lista de exercícios e vamos resolver agora o exercício de número 25. O exercício diz o seguinte: calcule o volume de uma caixa d'água cilíndrica. Então, se a caixa d'água é cilíndrica, nós temos uma base circular e uma altura, né? Então, a área do círculo ela vai ser dada por πr ao quadrado e o volume vai ser essa área multiplicado por essa altura. Então vamos criar as nossas variáveis primeiro, perfeito? Então aqui ó, nós podemos criar vamos dar uma olhada no exercício. A gente tem que perguntar qual é esse raio, né, do cilindro, ou raio, ou diâmetro, né? Mais fácil a gente perguntar o raio. Então vamos criar uma variável para a gente guardar o raio, uma outra para a gente guardar a área do círculo, uma outra para guardar a altura do cilindro e a última para guardar o volume. E vão ser do tipo real, porque podem ser números com vírgula. Agora a gente precisa escrever e solicitar que o usuário digite esses valores para a gente. Então, escreva L para pular uma linha, abre parênteses e aspas duplas. Vamos digitar assim, ó. Qual é o raio? Ou digite, né? Melhor. Digite o raio da caixa d'água. E aí fecha aspas duplas e fecha parênteses. Como nós estamos solicitando um valor, nós precisamos ler e guardar numa variável. Então, a função leia, e nós vamos guardar isto na variável raio. Agora que a gente fez isso, a gente pode fazer a mesma pergunta para perguntar a altura da caixa d'água. Então, eu vou copiar e colar, ó, digite a altura da caixa d'água. E vou salvar na variável altura. Então, nós já temos o raio e a altura. Voltando para o exercício, ó, a área nós vamos calcular por π, que multiplica o raio ao quadrado. Então nós podemos digitar da seguinte maneira. Ó. Vamos colocar aqui que a área vai receber π. Temos a função π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. Ó. Perfeito? Símbolo de exponencial. 2 quadrado. Então aí ele vai pegar esse valor e vai fazer essa multiplicação e vai jogar dentro da variável área. Depois disso, a gente vai calcular o volume, né? Enfim, o volume. O que será o volume? Segundo o exercício, né? O volume é a área da base vezes a altura. Então, vamos multiplicar área por altura. Agora, o que nós precisamos fazer é mostrar esse resultado no nosso console, né? Então, escreva. Podemos digitar o seguinte, ó. O volume da caixa d'água é de, vírgula depois dos aspas duplas, o volume, vírgula novamente, vamos continuar escrevendo. Podemos colocar aqui em litros cúbicos. Perfeito? E aí vamos dar uma olhada como isso funciona. Vamos colocar aqui, ó, qual o raio da caixa d'água? Vamos colocar 5 metros. A altura da caixa d'água, 10 metros. Então o volume da caixa d'água é de 785, litros cúbicos. Uma coisa interessante, ó, muitas casas decimais, né? Vamos arredondar esse valor e limitar em 2 casas. Perfeito? Então a gente já aprendeu isso. Depois na variável que a gente quer arredondar, 2 pontos, 1 para fazer o arredondamento, 2 para 2 casas decimais. Então, vamos lá. 5 e 10. O volume da caixa d'água é de 785,40, né? Lá no resultado tinha dado 39,8, então ele pegou esse 39,8 e arredondou para 40 litros cúbicos. E é isso, pessoal. Então, o exercício de hoje foi esse, bem tranquilo, né? Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.